Bem-vindo de volta a mais um dia de devocional. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, que você possa estar aprendendo tanto quanto eu. Eu desejo isso, que você esteja aprendendo tanto quanto eu nesses dias de devocional falando sobre uma vida com propósitos. Vamos começar mais um dos nossos devocionais. Hoje a gente vai falar sobre a verdadeira comunhão, sobre ter uma vida em comum com as outras pessoas. A gente já sabe que a gente não consegue viver sozinho, que a gente precisa uns dos outros. E a gente vai falar hoje sobre a verdadeira comunhão e a falsa comunhão. Basicamente, a diferença entre as duas para a gente entender como que a gente desenvolve essa comunhão verdadeira. Bom, então para começar, o autor fala lá no livro que é muito importante para nós criarmos uma comunhão verdadeira e não rasa, não superficial. É muito importante que nós tenhamos pequenos grupos. Lembra que a gente falou ontem sobre pequenos grupos? Então, Jesus, por exemplo, tinha 12 apóstolos. Ele tinha pessoas que acompanhavam ele, pessoas que o seguiam, que ajudavam no ministério, mas os 12 apóstolos eram as principais pessoas a quem ele ensinava, com quem ele trocava experiências, com quem ele estava constantemente junto. E outros momentos ele estava inclusive com menos apóstolos. Dentre os 12 ele estava com alguns, com outros depois, enfim. Então, para a gente ter comunhão, o autor diz que é importantíssimo nós termos pequenos grupos, fazemos parte de pequenos grupos, como eu falei ontem mesmo, célula e tudo mais. Por quê? Porque a gente pode conhecer muita gente, a gente pode conviver com muita gente, de repente você frequenta uma igreja, um local, e aí você tem muitas pessoas lá que você gosta, que você conversa. Mas comunhão de verdade, você realmente conhecer a pessoa e poder ter um laço um pouco maior, poder falar sobre assuntos mais, reservados e tudo mais, isso só acontece quando nós temos comunhão com pessoas mais próximas, com menos pessoas, né? A gente não consegue ser amigo de todo mundo, amigo íntimo de todo mundo. Prova disso é a sua própria família. Mesmo que você tenha uma família que te acolhe e tudo mais, se você tem uma família enorme e grande, você não tem comunhão com todos os membros da sua família. Lógico, você se relaciona com todos, você, convive com todos, mas comunhão profunda você só tem com alguns. O autor fala que tem alguns pontos para a gente poder diferenciar essa comunhão verdadeira da comunhão falsa, da comunhão superficial. Porque a gente às vezes pensa que tem comunhão com as pessoas, mas na verdade não tem, porque nós não nos conhecemos profundamente. Então vamos lá. Primeiro ponto que o autor diz é autenticidade. Para a gente ter comunhão é necessário ter autenticidade. O que é isso? Autenticidade é a gente conseguir ser a gente mesmo. É você conseguir ser você mesmo. Então tem ambientes que a gente não consegue ser nós mesmos por insegurança, por medo, por falta de compreensão. Então, o ambiente seguro para se ter comunhão, ele permite que nós sejamos autênticos, que nós sejamos quem nós somos de verdade, mesmo com falhas, com defeitos e com as nossas qualidades também. Então, a autenticidade é fundamental para a gente poder criar uma comunhão verdadeira. O segundo ponto para nós termos comunhão é a reciprocidade. E o que é reciprocidade? A gente ajudar um ao outro. Aquilo que eu faço para você, você também faz por mim. Aquilo que nós queremos que façam por nós, nós fazemos pelos outros. Ser recíproco, tá? Uma ajuda mútua. Porque, como a gente está falando aqui, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa da ajuda um do outro. E a reciprocidade é isso. O fardo que tá pesado para mim, você me ajuda a carregar. Eu ajudo a carregar o seu. Quando um tá caindo, o outro levanta. Ninguém solta a mão de ninguém, como é famosa essa frase na internet, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Reciprocidade é essa ajuda. Então, é outro ponto importantíssimo para a gente poder ter comunhão. Já vai avaliando aí se os lugares que você pensava que tinha comunhão, ou se você pensa, lembrou de alguma coisa, vai avaliando se realmente existe comunhão, se você precisa melhorar em algum ponto. E se você for começar do zero, já fica anotadinho aí o que precisa para ter comunhão de verdade com as pessoas, com esse grupo de pessoas que você vai começar a criar isso. Compaixão, o terceiro ponto que ele diz é compaixão. E a compaixão nós podemos equivaler ao que a gente fala muito hoje, que é a empatia. É a gente se colocar no lugar do outro, é a gente se compadecer do outro, é a gente entender, procurar entender o outro, porque nós todos temos limitações e cada um tem algo diferente. Às vezes o que eu preciso não é o que você precisa, e você precisa entender que a minha necessidade é diferente da sua. E eu preciso entender a mesma coisa a seu respeito. Então, a compaixão é a gente se compadecer do outro, é a gente entender que somos diferentes, é a gente entender que cada um está num processo diferente, cada um tem uma história de vida diferente, ninguém é igual, ninguém sofre pelas mesmas coisas, ninguém se alegra pelas mesmas coisas, no sentido de ser algo muito bom, grande. Aquilo que é grande para mim, às vezes é pequeno para você. Então, compaixão é a gente entender essas diferenças e conseguir caminhar mesmo com essas diferenças. E outro ponto fundamental
é a misericórdia. A gente precisa saber, aprender a perdoar as pessoas, porque se tem uma coisa que é certeza na comunhão é que a gente vai machucar um ao outro. Sendo seres humanos, a gente sabe que a gente vai errar. A gente sabe que a gente vai magoar outra pessoa, que outra pessoa vai nos magoar. Às vezes isso é de propósito e às vezes isso é sem querer. Então esse sem querer que a gente tem que ser misericordioso. Quando a pessoa faz de propósito, a gente também tem que perdoar, óbvio. Mas quando a pessoa faz sem querer, a gente precisa entender. Às vezes a pessoa não fez por querer. E a gente também, às vezes, magoa as pessoas sem saber que magoou porque foi sem querer. A gente precisa entender. E os dois tipos de mágoa, de rancor, a gente tem que eliminar. A gente tem que perdoar. E aí depois vem aquela segunda parte, né? Que é a confiança. Então, quando a gente perdoa, não necessariamente a gente volta a confiar naquela pessoa, porque confiança leva tempo. O autor, inclusive, fala uma frase muito interessante. Ele diz que perdoar é em relação ao passado e confiar é em relação ao futuro. São ações distintas. O primeiro passo é você perdoar. O segundo passo, que é a confiança, não tem mais a ver com você, tem a ver com o que o outro vai fazer no futuro. Então, não necessariamente você precisa conviver com aquela pessoa ou conviver de novo intimamente, ou enfim, a sua confiança é a pessoa que te magoou que vai reconquistar. Você não precisa dar a confiança para ela de volta, mas perdoar sim. Deus espera que nós perdoemos uns aos outros, porque nós somos muito perdoados. Então, é o mínimo que a gente faz, né? Se a gente foi tão perdoado, o mínimo que a gente faz é perdoar. Então, a gente tem que trabalhar para ter essa misericórdia, para entender, como a gente falou na compaixão, para entender que nós estamos sujeitos a essas coisas e o que acontece com você pode acontecer comigo e vice-versa. Então nós vamos recapitular. A gente precisa encontrar na comunhão autenticidade, precisamos encontrar compaixão, misericórdia e reciprocidade. Só inverti a ordem aqui, mas todos são importantes, tá bom? Bom, então é isso. Medite hoje nessa reflexão, nessa parte da comunhão que é tão importante. A gente precisa encontrar esses 4 itens numa verdadeira comunhão. Se não tem isso, então a nossa comunhão está muito rasa, está muito superficial. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família, se esse vídeo fez bem pra você, fez sentido pra você. E se inscreve no canal para outros vídeos, tá bom? Um beijo, até amanhã.